Salve Maria, eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, da Diocese de Campo Limpo, pároco da Paróquia de Todos os Santos em Embu das Artes. Neste último domingo do ano, dedicado à Sagrada Família de Nazaré, veremos como José, Maria e Jesus são o modelo perene para todas as famílias. Mas antes disso, eu queria te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. No final, deixe o seu curtir, o seu joinha e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Em primeiro lugar, devemos ter muito claro em que sentido a Sagrada Família de Nazaré é um modelo para todas as famílias. Porque, evidentemente, não é em sentido absoluto. Afinal, Maria e José só tiveram um filho, e a Igreja nos insiste que as famílias sejam numerosas. E também Maria e José não conviveram maritalmente. Nossa Senhora preservou sua virgindade. E nós sabemos que o convívio marital é parte integrante e necessária do matrimônio. Aliás, o matrimônio só é verdadeiramente válido se uma vez consumado. Então fica claro que estas particularidades exclusivas da família de Nazaré devem ser entendidas à luz da missão única destas personagens. São José como guardião de Jesus Cristo, a Virgem Maria como a mãe de Deus e Jesus como o Salvador da humanidade. O que é então perfeitamente exemplar e paradigmático na Sagrada Família são os papéis de marido e pai, de esposa e mãe e de filho, desempenhados por José, por Maria e por Jesus, respectivamente. Ou seja, como eles viveram os aspectos comuns a todas as famílias. E já desde o princípio da vida de José e Maria, eles nos ensinam qual a verdadeira natureza do que nós entendemos por família. Enquanto José e Maria estavam comprometidos, e nós sabemos que naquela época, na cultura dos judeus, o compromisso de matrimônio já tinha praticamente o valor jurídico de matrimônio, até mesmo na nossa cultura, há não faz muito tempo atrás, o compromisso de duas famílias já tinham quase a força, não é, do casamento, que depois precisava ser consumado e celebrado, mas esse compromisso já tinha um valor muito grande diante da sociedade. Mas aquele casal comum, como tantos outros, somente se tornou uma família, somente se converte em família quando Nossa Senhora diz sim ao anjo. E então eles decidem que terão um bebê. A família é formada, portanto, exclusivamente por um pai, por uma mãe e por seus filhos. E é constituída em vista do bem comum, em vista do desenvolvimento da comunidade, do desenvolvimento da sociedade. E é a procriação e a educação dos filhos o que garante a perpetuação e o progresso de um povo. Qualquer outro tipo de associação de pessoas, ainda que estejam unidas por vínculos fortes e sinceros de afeto, não constituem uma família. Ou porque não podem gerar uma vida, dois homens, duas mulheres não podem gerar uma vida, ou porque não formam o ambiente ideal para a educação e formação equilibrada de uma criança. E aqui algumas pessoas podem perguntar:
se duplas homossexuais não poderiam adotar e educar bem uma criança? Mas para respondermos sinceramente a esta pergunta, nós devemos nos despir tanto dos preconceitos quanto do politicamente correto e afirmar que nós não sabemos qual é o resultado em larga escala de crianças serem criadas e formadas por duplas homossexuais. Isso nunca aconteceu antes na história da humanidade. O fato concreto, que nós sabemos pela experiência, que nós sabemos pelo bom senso, é que o ambiente propício para o desenvolvimento equilibrado e sadio de um ser humano é dentro do ambiente familiar, dentro do laço e do vínculo permanente de amor entre um homem e uma mulher. E nós temos percebido com tristeza que desde que os valores tradicionais familiares têm sido abandonados, desde que o divórcio, por exemplo, foi aprovado em praticamente todos os países do Ocidente, as pessoas têm perdido a consciência de que são membros de uma comunidade. Muitas pessoas já não percebem que suas ações têm impacto na vida dos outros. Muitos vivem apenas preocupados com seus próprios interesses. E os exemplos são abundantes. O lixo jogado na rua, as pessoas passando com suas motos sem o escapamento, fazendo um barulho e incomodando os outros, colocando músicas em altura perturbadora, tirando a paz dos vizinhos. Exemplos banais, mas nós vemos também quantas pessoas bebem, se embriagam nessas datas e pegam um carro como loucos e tiram vidas. Aqui na minha paróquia mesmo, na noite de Natal, graças a Deus, meia hora depois do fim da missa, quando já estávamos todos em suas casas, um delinquente veio com o carro a toda velocidade e derrubou 4 daqueles cones de concreto, para que tenha uma ideia do quanto estava embriagado. Muitos têm perdido a convicção de que cada um de nós temos um papel a desempenhar na sociedade. Essa sociedade que nos garante alguns direitos, em contrapartida, nos exige responsabilidade no cumprimento de alguns deveres. O desenvolvimento e o progresso de um povo depende, portanto, de que o indivíduo assuma o seu papel, não apenas como cidadão, como bom pagador de impostos, como cumpridor das leis, mas antes e principalmente assumindo o seu papel dentro da família. E é aqui que se entende como se deve ser um pai, um marido como São José, ou uma esposa e uma mãe como Maria, ou um filho como Jesus. É aqui que se entende como a Sagrada Família é um modelo de comportamento, de como viver o matrimônio, de como se relacionar, como o marido deve tratar a mulher, como a mulher deve tratar o marido, como os pais devem educar os seus filhos. Aqui que se percebe como a Sagrada Família é então um exemplo perene para todos nós. José foi o modelo perfeito de marido, porque não via em Maria o meio para a satisfação dos seus desejos. Ele não cobiçava Maria para si. Entendia que ela não era sua como propriedade, mas era sua como responsabilidade. Compreendeu que Maria tinha um propósito dado por Deus e assumiu para si esse propósito também. Ele se tornou um companheiro. As necessidades de Maria se converteram em suas próprias necessidades. Desde o dia que ele teve o sonho com o anjo e trouxe Maria para sua casa,
José viveu cada dia em função da realização do projeto de vida de Nossa Senhora. E os maridos devem tratar as suas esposas como São José. Não podem vê-las apenas como um pedaço de carne que satisfaz suas necessidades. Não podem vê-las como uma empregada doméstica, ou pior ainda, como uma escrava. Mas devem amá-las, devem tê-las como companheiras, alguém que partilhará as dores e as alegrias da vida. José foi também um pai perfeito, primeiro porque deu um nome a Jesus. Fez de Jesus herdeiro da tribo de Davi. Deu uma história para Jesus. E além disso, não mediu esforços para promover o sustento da sua família. Mas apesar de ser um trabalhador honesto, de ter uma oficina, ele não pensou duas vezes em largar tudo para ir para o Egito quando era necessário. Também não pensou duas vezes em largar tudo do Egito para voltar para Nazaré quando o anjo mandou. Ou seja, ele compreendeu que o bem-estar do seu filho era muito mais importante do que o dinheiro, do que o emprego. E mais do que isso, José era um homem devoto. Levou o menino para ser apresentado no templo. Todos os anos descia para as festas no templo. Levava o menino na sinagoga, ensinou-o a ter amor às coisas de Deus. E um pai deve inspirar-se em São José, também dando um nome para o seu filho, reconhecendo-o como seu herdeiro, como descendente de sua família. Um pai, a exemplo de São José, deve dar duro para dar o sustento digno para sua família. Mas também tem que ter claro que o emprego, que o dinheiro, que o trabalho não são as coisas mais importantes da vida. Eu lembro que meu pai me dava muito presente quando eu era criança. Meu pai me dava boneco do Comandos em Ação, do Hulk, do Karate Kid, do He-Man. Mas se eu me perguntar sinceramente quais foram os momentos mais felizes da minha infância, eu digo que são aqueles que eu passei com ele jogando xadrez depois de almoçar, aqueles que a gente ficava vendo novela de noite e eu deitado no colo dele, aqueles momentos em que a gente passeava na Praça Sans Pena, eu sou do Rio de Janeiro. Não foram os presentes, mas foi a presença do meu pai o que fez a minha infância feliz. Não é o todinho, não é o PlayStation que vai fazer uma criança feliz, mas é ter um pai a quem ela considera um herói, é ter um pai presente. Maria foi modelo perfeito de esposa porque não viu em José a solução para os seus problemas. Ela estava grávida pela ação do Espírito Santo e precisava de alguém que a assumisse. Não, ela foi a companheira fiel de José. Ela não foi um fardo. Ela não foi alguém que colocou José para baixo, mas muito pelo contrário, foi alguém que dignificou, que engrandeceu José. Mesmo nos últimos dias de gestação, ela fez questão de acompanhar José até Belém, porque uma esposa nunca abandona o seu marido, nem nos momentos mais difíceis. A Sagrada Escritura não fala nada a respeito, mas a gente pode imaginar como era a casa de Nossa Senhora, impecável. A gente pode imaginar como era tudo colocado no lugar, como tudo era limpo, como tudo era cheiroso. Eu consigo imaginar São José chegando cansado da oficina e Nossa Senhora pegando uma jarra, uma bacia e lavando os seus pés, raspando ali o calo
consigo imaginar Nossa Senhora fazendo uma comida quentinha, sabe aquela comida que conforta a gente para São José descansar pelo dia de noite. Consigo imaginar Jesus com as roupas branquinhas para ir para a sinagoga no sábado, São José com as roupas impecáveis para ir no culto da sinagoga. Ela que é a rainha da criação deveria tratar São José como o rei da casa. E uma esposa como Maria deve também tratar o seu marido desta maneira, cuidando dele, paparicando o seu marido, nunca colocando o marido para baixo, humilhando, mas sempre elevando o seu marido, cuidando de sua vida. Maria foi um exemplo perfeito de mãe, porque entregou toda a sua vida para Jesus. Mesmo sabendo que poderia ser apedrejada se José não a recebesse em casa, ela colocou o projeto de maternidade divina em primeiro lugar. Abriu mão de todos os seus sonhos, de todas as suas expectativas, em nome da missão de seu filho. Esteve com seu filho em todos os momentos. Quando ele se perdeu no templo, ela ficou desesperada. Quando ele foi chamado de louco pelos seus parentes, ela esteve do seu lado. Quando foi preso, quando foi morto, esteve do seu lado durante toda a sua missão. O primeiro milagre de Jesus foi praticamente Nossa Senhora que o obrigou a fazer nas bodas de Caná. Nossa Senhora nunca chegou e disse: pronto, ele já está educado, já está pronto, já é o Messias, já não preciso mais participar de sua vida, eu posso cuidar de minhas coisas. Nossa Senhora somente viveu para Jesus. E assim também uma mãe deve se entregar para o seu filho. Assim também uma mãe deve dedicar-se inteiramente, integralmente à realização dos seus filhos. Mãe não é um serviço de 8 horas por dia. O serviço de mãe, a dádiva da maternidade é algo que se leva para a vida inteira. E Jesus foi o filho perfeito porque, como nos diz a Sagrada Escritura, foi obediente em tudo aos seus pais. Mesmo ele tendo criado Maria, mesmo ele tendo criado José, foi obediente às suas vontades e suas decisões. Conforme crescia, os encheu de orgulho. Eles puderam ver Jesus se transformar de um menino em um homem sábio e um homem justo, no Messias que viria a salvar toda a humanidade. Eu entendo que colocar a família de Nazaré como modelo para todos nós é um tanto difícil de assimilar. Afinal de contas, nós não somos justos que nem José, muito menos imaculados como Maria e muito menos Deus como Jesus. Mas eu queria que você olhasse e pensasse agora nas famílias que você conhece. Você pode dizer realmente que o projeto moderno, que o projeto contemporâneo de família tem dado certo? Que essas novas concepções de família nos estão levando para um futuro próspero? Ou mais bem, aparentemente nós estamos cavando a própria cova, a própria sepultura da nossa sociedade. Portanto, eu queria lhe propor uma coisa. Arrisque-se. Arrisque-se a viver uma vida diferente. Arrisque-se a viver o projeto que Deus pensou para a tua família. O verdadeiro amor não se mostra nos presentes, nas palavras, nas declarações de Facebook, nas declarações de WhatsApp. O verdadeiro amor se traduz através do compromisso. A felicidade é fruto dessa partilha, dessa cumplicidade de entrega de uns pelos outros dentro da família.
Não tenha medo de ser um marido como José. Não tenha medo de olhar sua esposa como se fosse a Virgem Maria. Não tenha medo de reverenciar sua esposa. Não tenha medo de se entregar de coração por ela. Não tenha medo de ser uma esposa como Nossa Senhora. Não tenha medo de tratar seu marido como um rei, de paparicá-lo, de se submeter a seu marido. Não tenham medo de ser pais como Maria e José. Olha, meus irmãos, vocês não sabem aquilo que os padres, aquilo que os professores vemos e escutamos dos seus filhos. Quantos jovens de famílias boas, de gente boa, não estão envolvidos com coisas terríveis? Quantos jovens estão metidos com droga, com maconha, já mantêm relação sexual, já usam anticoncepcionais, usam até pílulas do dia seguinte, jovens de 12, 13 anos. Eu não estou falando desses jovens perdidos no mundo. Estou falando muitas vezes do teu filho, da tua filha. Estes dias, uma pessoa me chamou para fazer o enterro de um jovem de 17 anos. Ele era de uma família boa, uma família aqui do bairro, um bairro de periferia, mas uma família boa, uma família honesta. O jovem tinha frequentado a igreja quando era um pouco mais jovem, mas morreu no fluxo, naquelas festas de rua. Morreu pisoteado. Poderia ter sido a tua filha, poderia ter sido o teu filho. Não entre nessa história de que os pais são amigos dos filhos. Não, os pais são pais. Cumpra o seu papel de pai. Olhe o caderno do seu filho, olhe com quem ele conversa. Não deixe criança pequena ter celular. Os teus filhos mais velhos, olhe com quem eles estão conversando nas redes sociais, olhe com quem eles conversam no computador. Não tenham medo de ser presentes, não tenham medo de ser linha dura, de serem pais de verdade. Que Deus Todo-Poderoso, então, abençoe a tua família. Que a Sagrada Família de Nazaré seja uma luz, seja um modelo perfeito para o teu comportamento. Para você pai, para você mãe, para nós que somos filhos. Que possamos viver este amor, esta harmonia, esta paz da Sagrada Família nas nossas casas. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Desculpa falar mais uma vez, mas se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, e que a Sagrada Família de Nazaré interceda por nós.